que você acha? Eu vou fazer uma pergunta para você. Eu acompanho você lá no Twitter, né, tal. E você está lá no Twitter. Por que você acha que gera tanta briga? Quando a gente está falando de teologia e do Deus de amor, por que dá tanta confusão assim, né? E aí eu te faço uma pergunta que supõe uma resposta aqui. Falta o teólogo ser mais pastor? Porque a gente fala muito do pastor como teólogo, né? Poxa, pastor, você precisa estudar e tal. Mas falta para o teólogo também ser mais pastor? Cara, isso é uma boa pergunta. A resposta curta chama pecado. Essa é a resposta curta. E eu não posso me eximir disso. Exato. Daí... Mais de uma vez eu fui repreendido, por exemplo, pela minha filha. É mesmo? A Anelise falou assim, pai. Aí eu olho e falo assim, você tem razão. Mas essas redes sociais, às vezes, elas ficam rapidamente impessoais, né? Porque o calor humano, o rosto do outro não está presente, e a gente erra a mão. Eu já tive que escrever pedindo desculpa. Né? Já. Na época do Facebook, antes do Twitter, havia um negócio que se chamava Facebook. Os jovens não usam. Para quem não conhece. Fita cassete. Pois é. Eu tive que... Pessoal, eu errei aqui, foi mal, me perdoe. Já tive que fazer isso. Entendi. Acho que provavelmente vai acontecer de eu ter que fazer de novo. De novo? Mas eu tenho pensado mesmo sobre isso e outros têm pensado também sobre como as mídias sociais funcionam. Alguns sociólogos que estão estudando o fenômeno falam sobre, usam a metáfora da lente. Essas mídias sociais produzem um tipo de lente, sabe? E você enxerga bem de perto algumas coisas, mas a imagem fica um pouco distorcida. E você pode não saber o que fazer com isso. Mas ela te dá uma visão aguçada de muitos detalhes, mas ela distorce a sua visão geral das coisas. Entendi. Então, isso é um fenômeno... Fragmenta também. Então, um resultado disso é que isso rapidamente despersonaliza a sua leitura de um grupo. Você consegue perceber que algumas pessoas, conjuntamente, sustentam algumas ideias que você considera inaceitáveis e talvez sejam mesmo. E aí você rapidamente reduz todo esse grupo a aquelas ideias inaceitáveis. E você não enxerga mais as pessoas. Entendi. Então, pessoas que no espaço de trabalho seriam seus bons amigos e tal, mesmo divergindo, vira inimigo mortal nas mídias sociais. É um processo insano. Então, a gente precisa exercitar aquilo que a própria palavra ensina sobre a gente ouvir primeiro, né? E você ser tardio, né, para se irar, para responder. Você tem que fazer isso de forma intencional e dupla nas mídias sociais. Então, se alguém acha que eu me comporto mal nas mídias sociais, isso é porque eu estou melhorando. Porque eu podia ser pior. Não, mas eu não acho. Eu acompanho você, não acho. Não, mas eu estou melhorando, sim, com a ajuda dos amigos, sabe? Os amigos de carne e osso ajudam muito. Uma coisa que eu notei, por exemplo... eu tenho amigos próximos, até a gente trabalha ali na ABC2, que tem posições políticas diferentes da minha. Sim. Né? Então, eu, por exemplo, atualmente sou presidente da Cristãos na Ciência, o Roberto é vice. Né? Mas quando foi fundado, ele era o presidente. E ele vota à esquerda, né? Ele tem opiniões diferentes de mim. Na área, claro, de autoridade da palavra de Deus, de... o que é chamado de costumes, né? Mas de valores éticos, a teologia moral bíblica, ele é ortodoxo, beleza. Mas em outros assuntos, né? Economia política, visão do Estado, visão sobre a história brasileira, ele tem uma leitura de esquerda, diferente da minha. Então, é muito engraçado, porque às vezes eu vejo alguém falando coisas, dando opiniões mais à esquerda, e aí eu olho aquilo que é absurdo. Como é que a pessoa pode pensar uma coisa dessa? Aí eu olho e falo assim, gente, mas o Roberto pensa isso. E a gente é amigo. E ele é um cara mais inteligente do que eu. Então, a gente tem que fazer esse exercício intencionalmente. Intencionalmente. Você tem que, sistematicamente, olhar para as suas mídias sociais e pensar o seguinte, várias dessas pessoas que me causam desgosto aqui,
podem vir a ser meus amigos. Em outro contexto, poderiam ser meus amigos. E eu tive experiências curiosas já de começar uma conversa meio rude. A pessoa falou de uma forma inadequada, eu respondi também. E aí a gente foi intencionalmente baixando o tom, trocando ideia. Depois encontrou e virou amigo. E aí? Uau. Aí você olha para trás e fala assim, gente, que desnecessário aquilo. A gente podia ter divergido sem ser rude, sem ser tosco. Então, a gente precisa exercitar uma certa incredulidade nas mídias sociais. Muito bom. Não é que a gente não vai falar o que a gente pensa, sim, e tal, mas tem que exercitar uma incredulidade. Mas a pessoa não é aquela opinião dela. Ela não é muito aquilo. além daquilo. Ela não é aquilo. E, às vezes, ela tem aquela opinião e daqui 1 ano e meio ela não tem mais. Exato. Ela está, né? Aquilo. Às vezes você também. Sim. Isso é Então, forte. a gente tem que tomar cuidado. Muito.